Bom, galera, ainda sobre o assunto de gerenciamento de painéis, uma outra coisa que é necessário de eu mostrar a vocês chama-se exibir dicas de ferramentas. Bom, o que são as dicas de ferramentas? Elas geralmente são exibidas ao posicionar o cursor do mouse sobre a maioria das ferramentas ou opções na área de trabalho. E para que isso serve? Isso serve para que você tenha uma pré-definição ou um breve resumo do que é aquilo que você precisa ou do que aquilo faz. Bom, para que vocês entendam um contexto, vamos lá. Do lado esquerdo da nossa tela, nós temos a nossa barra de ferramentas. E aí, para cada uma dessas ferramentas aqui, nós temos um porquê de ela existir, ou um porquê de ela estar aqui, ou um porquê de ela ter essa ordem, beleza? E aí suponhamos que eu queira fazer a utilização, só que, de novo, estou começando a utilizar o Photoshop agora, não sei bem direito o que é, para que serve ou como usa. Então, se eu posicionar o mouse sobre a ferramenta, geralmente ele aparece uma dica da ferramenta, o que não aconteceu no momento. Por quê? Porque o meu eu deixei desativado para que vocês consigam verificar a diferença de quando está ativo ou não. Então, se por um acaso você, aí enquanto acompanha o curso, posicionar o mouse pela ferramenta e não aparecer nenhuma tarde escrito algo, é porque a opção para você também está desativada. E aí o que eu aconselho? Que ative para que isso facilite o dia a dia de vocês, independente se você já tem experiência ou não com a ferramenta. Bom, e aí como nós fazemos para fazer a ativação? Bem simples e nós fizemos algo bem semelhante lá no início das aulas. Nós vamos aqui primeiramente na nossa guia chamada Editar, ou no menu Editar, como a gente aprendeu, que é o nome real dele. E aí nós vamos em Preferências, de baixo para cima é a primeira opção, e novamente nós vamos em Interface. Se vocês se recordam, nós acessamos esse painel para mudar a cor do layout da ferramenta. Lembra que eu falei que a gente consegue adaptar, deixar mais claro ou mais escuro? E isso vai ser de acordo com o gosto de cada um? Pois bem, no mesmo interface nós temos aqui algumas opções, no qual algumas já vêm indicadas, outras não. E aí, se nós observarmos, existe aqui a opção chamada Show Tooltips, que significa mostrar dica de ferramentas. A minha, no caso, está desativada. Então, se eu marcar isso daqui e pressionar um OK, automaticamente eu habilitei a opção. Se novamente eu vier aqui nas minhas ferramentas e eu passar o mouse sobre, já vai existir uma tarjinha indicando o nome dela e principalmente, que é o que eu quero que vocês aprendam logo de início, as teclas de atalho. Então, para evitar de utilizar muito o mouse, nós vamos utilizar bastante teclas de atalho para acessar determinadas ferramentas para que seja de um modo mais fácil. Então, por exemplo, aqui a nossa ferramenta da varinha mágica. Ela diz que se eu clicar aqui neste ícone, eu vou fazer uma seleção dela. Só que se eu também pressionar o W, automaticamente eu já faço uma seleção dela. Por que que isso é importante de eu saber? Imagina que eu estou lá no lado direito da minha tela e aí eu preciso usar a varinha mágica. Por que que eu vou arrastar o meu mouse até a varinha e clicar nela se eu pressionando o W é mais rápido e muito mais fácil? Então, assim, algumas dicas elas são necessárias e fundamentais. E se você tem um costume muito grande de utilizar o mouse, eu aconselho de você tentar perder isso aos poucos. Você vai ver que conforme o hábito de teclas de atalho vai ficar muito mais fácil e muito mais ágil a sua vida e a sua produtividade no dia a dia. Outro conceito ainda voltado sobre o gerenciamento de painéis que eu quero mostrar a vocês chama-se exibir menu de contexto. Bom, o que é, para que serve, quando ou como utiliza? Vamos por partes. Os menus de contextos, eles exibem de maneira dinâmica comandos de seleção de painéis ou de ferramentas ativas. Então, o menu de contexto, eles exibem comandos. Bom, para que eu faça a exibição de um menu de contexto de uma ferramenta, por exemplo, eu preciso ter uma imagem para que eu possa fazer a utilização e a ilustração a vocês.
Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Não se preocupe aqui, é uma breve amostra, nós vamos aprender como abre imagem, como que são os meios utilizando teclas de atalho, propriamente utilizando o mouse. Não tem o porquê de vocês saberem agora. O que vocês precisam entender especificamente daqui? O que é o menu de contexto? Como eu faço para exibi-lo e como eu o utilizo, tá bom? Vamos lá. Vou utilizar uma imagem bem breve aqui, que é uma pequena montagem de uma aula de Photoshop, tá bom? Vamos colocar no contexto que aqui na minha imagem eu tenho algumas nuvens. E o que acontece? Essas nuvens elas têm aqui alguns contrastes de cores, tá bom? Então eu tenho aqui tons em azul mais claro, alguns tons em branco, eu tenho tons em azul ciano, enfim, eu tenho inúmeros tons de azul. Imagina que eu queira fazer uma seleção específica de uma determinada parte da nuvem ou de uma nuvem por completo. Vamos lá, se eu utilizar aqui a minha ferramenta de varinha mágica e eu clicar em um local específico, ele tem de como necessidade selecionar todas aquelas cores que são semelhantes ao local em que eu cliquei. Então, por que ele fez uma seleção dessa pequena parte? Porque o Photoshop entendeu que toda essa parte que ficou selecionada tem uma cor igual ou semelhante à cor do que eu cliquei, beleza? Mas por que essa seleção específica ela ficou pequena? Devido à exibição de contexto no qual foi mencionada anteriormente. Bom, para que eu faça uma exibição do menu de contexto, eu preciso ter uma ferramenta ativa, no qual eu tenho a varinha mágica ativa, e aí eu preciso clicar com o botão direito do mouse para que seja exibido. E aí o que são essas exibições? Para essa ferramenta em específica são pontos de seleção. O que são os pontos de seleção? São os pixels que compõem uma imagem, são aqueles quadradinhos juntos que compõem uma imagem. Aqui, por padrão, está falando que a seleção é de ponto a ponto. E eu acredito que a maioria das ferramentas do Photoshop ela vai vir com o tipo ponto a ponto como padrão. Mas, se vocês observarem, eu consigo fazer a seleção de 3 em 3 pontos, de 5 em 5 pontos, de 11 em 11, 31 em 31 e assim sucessivamente. Bom, o que muda se eu mudar a seleção desse meu menu de contexto? Vamos entender de novo. Observa que está em seleção ponto a ponto. Eu vou clicar aqui e, de novo, ele fez uma pequena seleção. Legal? Beleza. Vou manter meu mouse aqui, só que eu vou mudar agora para uma seleção de 100 em 100 pontos e eu vou clicar no mesmo local. Olha só que diferença. Olha só a quantidade de pontos que ele fez como seleção. Então, por que é necessário eu saber isso? Porque dependendo do trabalho, do projeto, do que você precisar selecionar, às vezes você vai precisar fazer uma mudança nesse menu de contexto para que você tenha uma melhor seleção ou para que você tenha uma menor ou maior seleção daquilo que você precisa. Beleza?